A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Veridiana Costa e estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida, Senhor. Agradeço por sua bênção e por sua proteção. Muito obrigada, Pai, pelos teus livramentos. Por favor, Senhor, nos abençoe nesta leitura. Que cada palavra sua, Pai, seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações, nos inspire e nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. Lembrando que estamos lendo o Apocalipse de João. O Apocalipse é um livro de revelações, que antecedem a vida de Cristo. É um pouco mais profundo esse livro, porque essas revelações têm uns estudos que mais aprofundado. Eu não tenho conhecimento teológico para fazer essas explicações, porque tem referente datas, referente a visões que ele teve para explicar o que cada um significa. Ontem, por exemplo, a visão dele sobre 4 animais e tal, a gente vai ver sobre os 24 anciãos, A gente ainda vai ver sobre os 144 mil do povo de Deus. Então, é um livro que fala muito sobre alguns acontecimentos, mas muitos desses acontecimentos são os teólogos que têm mais entendimento, Para a gente se aprofundar um pouquinho mais, nós temos que ler um pouco mais a Bíblia, com mais, vamos dizer assim, com mais veemência, com mais entusiasmo, não sozinho e não através de vídeos assim também, porque o vídeo aqui, o intuito dele é uma leitura bíblica, não é um estudo bíblico, Porque eu não tenho a capacidade de fazer um estudo bíblico, então é uma leitura simples, É para quem sempre teve vontade de ler a Bíblia, mas nunca conseguiu ler. Então, inclusive, já estamos no final, que Apocalipse é o último livro da Bíblia, Agora, se você quiser se aprofundar um pouco mais, é bom sim, você com certeza no YouTube mesmo tem alguns vídeos sobre estudos bíblicos que você pode se aprofundar para ter um entendimento maior, porque é interessante isso para nós mesmos, para cada um de nós, porque nós necessitamos dessas revelações para a nossa própria salvação. Afinal de contas, essas revelações já estão acontecendo, Não é que acontecerão, já estão acontecendo, porque os finais dos tempos estão chegando, A vinda de Jesus Cristo está próxima. Quanto mais coisas acontecem pelo mundo, mais certeza a gente tem, Lembra-se que Jesus Cristo, quando veio em carne, ele falou, quando guerras e rumores de guerras serão apenas o princípio das dores, e é o que a gente já está vendo por aí, Ele falando que os seguirem serão perseguidos. Olha só, tem ranking, são 50 países que é difícil seguir a Jesus Cristo. Ali, os que não são expulsos dos países, eles são assassinados por seguirem a Jesus Cristo. Então, o povo de Deus é perseguido. Hoje, graças a Deus, a gente tem essa liberdade aqui no Brasil, mas a gente não sabe até quando essa liberdade vai ocorrer, até mesmo porque é bíblico isso, que o povo de Deus sim será perseguido. Lembre-se que ainda virá a besta, e a besta, ela terá a sua marca, e a sua marca será para compras, vendas, ou seja, a pessoa só terá sobrevivência carnal, A sobrevivência terrestre aqui, aquele que tiver a marca da besta. Isso vai ser uma prova praticamente que definitiva para aqueles que realmente seguem a Cristo, Para aqueles que realmente entregaram a sua vida a Deus, porque realmente será um sufoco. Imagina só, você não terá condições de comprar, de vender, para se alimentar. Imagina a dificuldade que vai ser, porque você entrará no mercado, você não terá condição de comprar.
E você não pode roubar, porque afinal de contas, roubar é um mandamento, não roubarás é um mandamento do Senhor. Então veja só as provas, né? Virão por todos os lados. Então nós temos sim que ter conhecimento da palavra do Senhor. Embora aqui seja uma leitura simples, aqui é só para ter uma ideia de que, porque Deus está dizendo como é a vida, como será a vida daqueles que o seguem, mas também está dizendo como será a vida daqueles que não o seguem. Então ele nos está dando a oportunidade de escolher, ele nos dá o livre-arbítrio, né? Então aqui é simplesmente para conhecer a palavra do Senhor, para ter um pequeno entendimento do que do que vai ser, aliás, do que vai ser no final das contas, né? Porque você acreditando ou não, Deus existe. Você acreditando ou não, Satanás existe. Então, independente, se você não escolher servir a Deus, automaticamente você estará no caminho de Satanás. Por quê? Embora você não escolha servir a Deus, mas você está no mundo e o mundo pertence a Satanás. Entendeu? Então, essa é a situação. Então, é isso que Deus quer esclarecer para você, para nós, para todos nós. Ele está dando a oportunidade para todos nós para podermos ser salvos e participar do reino de Deus e lá ter a vida eterna, como ele tanto sonhou, como ele fez a primeira vez, né? Ele nos fez para sermos eternos, né? Que foi sem pecado. Quando o pecado entrou, que entrou a morte. Mas a gente tem que ter a necessidade de conhecimento da palavra exatamente para isso, para que na prova, na real prova, a gente ter conhecimento do caminho a seguir, do que deve ser feito. Porque até então, até mesmo Jesus disse, quando alguém disser Jesus está lá, não vá. Quando alguém disser Jesus está cá, não vá, porque todos os olhos o verão. Ele vai vir de repente? Vai, as pessoas estarão fazendo as coisas cotidianas. Ele virá de repente. Nem Jesus Cristo sabe o dia que ele vai vir. Somente quem sabe esse dia é Deus. Nem Jesus Cristo sabe. Então, quando ele vier, todos os olhos o verão, todos, sem distinção. Só que antes da vinda dele, virá o anticristo. Por isso que temos que conhecer a palavra do Senhor, para a gente reconhecer esses sinais. Apocalipse é um livro de revelação, mas ele tem muitos detalhes que a gente tem que ter um estudo um pouco maior para a gente poder compreender. No YouTube, com certeza, você encontrará vídeos onde falará com detalhes sobre o que cada coisa significa. Eu não tenho o conhecimento suficiente para fazer essas explicações, mas aqui é como eu sempre disse, é uma leitura simples, então a gente vai continuar com a leitura até o final. Mas eu peço a você que procure esses vídeos para que você tenha mais entendimento com o Senhor e principalmente nunca deixe de orar, nunca deixe de agradecer, nunca deixe de louvar, porque lembra ontem mesmo, aliás, ontem também, que a gente ainda viu duas igrejas, mas quando Jesus mandou os avisos às igrejas, mesmo com todas as boas obras, ele ainda encontrou erros. Por que ele encontrou erros? Porque nós somos humanos. Então é difícil não errar, porque errar é da parte humana, né? Faz parte do ser humano errar. Então, por mais que a gente tente fazer as coisas corretamente, sempre tem um errinho que Jesus Cristo vai achar dentro de nós. Então, a nossa luta é diária, é intensa, é segundo a segundo. Porque nós temos que fazer ao máximo, dar o nosso máximo para mostrar ao Senhor.
Não que somos dignos, porque não somos, nós não merecemos essa salvação. Nós só faremos partes dessa salvação porque Deus nos ama, né? Ele nos amou primeiro, Ele enviou Jesus Cristo, seu Filho unigênito, para padecer na cruz pelos nossos pecados, né? Jesus Cristo foi o único ser humano que não teve pecado, porque ele foi concebido pelo Espírito Santo. Nós já somos nascidos do pecado, né? Houve conjunção carnal para nosso nascimento. Então veja só como é. Deus mesmo diz que na palavra que você lendo as Escrituras, que não há um na terra que se salve, porque todos têm alguma coisa, né? Me lembra-se de Jó, com tudo o que aconteceu com ele, mesmo assim no final ele ainda queria se justificar a Deus, né? Com tudo o que estava acontecendo, quando ele estava sendo tentado, ele queria se justificar a Deus, até que um menino lhe abriu os olhos, falou, você não tem que se justificar para Deus, porque afinal de contas tudo que você tinha antes já era dele, já era por causa dele, porque tudo é dele, tudo é para ele. Então você não tem que se justificar, porque é dele, é para ele, é para o louvor dele, é para a honra dele, e ele faz o que bem entender. Quando Jó entendeu a sua insignificância perto de Deus, quando lhe abriu os olhos, quando ele se humilhou perante o Senhor e agradeceu ao Senhor, se pediu perdão ao Senhor, falou, pois é, o Senhor tem razão, tudo pertence a ti, Senhor. Então, que seja feita a sua vontade. Daí foi que realmente a glória da segunda casa foi maior do que da primeira. Então, bens materiais, ele teve o dobro do que teve antes, sua família cresceu, sua pele, na Bíblia diz que a sua pele voltou como pele de bebê, né? Então, a gente tem que entregar a nossa vida ao Senhor por completo, fazer ao máximo da nossa parte, para que tudo seja feito corretamente, e mesmo assim temos a tendência ainda de errar. Então por isso sempre temos que pedir perdão a Deus, sempre temos que estar em comunhão com Deus, sempre temos que ter intimidade com Deus, para que os nossos erros não nos afaste do Senhor e não nos permita que no final das contas a gente perca a salvação por causa de um errinho qualquer. Então antes de qualquer atitude, conversar com o Senhor e pedir direção. Recebeu a bênção, antes mesmo de receber a bênção, já pede a bênção agradecendo pela bênção recebida. Quando for conversar com Deus, não se esqueça de agradecer pela vida, pela saúde, por tudo que Deus lhe deu. É pouco? Tem gente que tem muito menos e está feliz pelo que tem. Deus diz, agradeça pelo que você tem, esteja satisfeito pelo que você tem. Não olhe para os outros, olhe para si, pelo que você tem e esteja satisfeito por isso. Então se mantenha firme no caminho do Senhor, procure andar sempre no caminho do Senhor e procure agradar ao Senhor. E como Deus diz aqui, Jesus Cristo diz aqui, se você está agradando o mundo, então não está agradando a Deus. Porque se o mundo está feliz com o seu jeito de ser, com o seu jeito de agir, então tem alguma coisa errada. Porque para Deus você não está bem. Então procure conversar com o Senhor, o joelhinho no chão, nos seus aposentos. Lembre-se que Jesus Cristo diz, quando for orares, entre em seus aposentos. Por quê? Porque lá é a sua intimidade, lá é o seu cantinho, lá é onde você mais está fragilizado. Por quê? É onde você dorme. Quando você dorme, você está suscetível a qualquer coisa. E quem te protege durante o sono? Deus. Então se permaneça firme no caminho do Senhor. Não deixe que o inimigo se aproxime de ti. Então buscai ao Senhor enquanto é tempo. E vamos ler antes que preencha todo o vídeo eu falando aqui. Hoje a gente vai ver o capítulo 5, o livro e o cordeiro. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz:
Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 livros. Aqui eu posso dizer, eis Jesus Cristo, né? E olhei e vi que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro. Lembra o cordeiro? Jesus Cristo, né? Antigamente se usava o cordeiro para o sacrifício, porque necessitava de sangue para a purificação do pecado, né? Por isso, Jesus Cristo, o Cordeiro perfeito, derramou o sangue para a expiação eterna do pecado, né? Como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, riquezas, sabedoria, força, honra, glória e ações de graça. E ouvi toda a criatura que está no céu, na terra, debaixo da terra e que está no mar, e todas as criaturas que neles há, dizer: ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças, honra, glória e poder para todo sempre. E os 4 animais diziam: amém, e os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Nossa, gente, vocês não podem ver, mas eu me arrepio todo imaginando essa cena, imagino essas vozes ensurdecedoras, né? Porque muitas vozes fortes, né? Como trovões, ali todos ao mesmo tempo. Imagine a sensação de João ao ver aquilo tudo, né? Agora a gente começa a falar sobre os selos, né? A partir do capítulo 6. E havendo o Cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão: vem e vê. E olhei e vi um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, mas não danifiques o azeite e o vinho. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia:
vem e vê. E olhei e vi um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada, com fome, com peste e com as feras da terra. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. E havendo aberto o sexto selo, olhei e vi que houve grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como um saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, os grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos, e todo o servo e todo o livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira. Quem poderá subsistir? Aqui já está falando sobre os finais dos tempos. Olha quanta coisa acontecerá antes da vinda do Senhor. A gente fala quanta coisa, mas no final é porque a gente não sabe exatamente o quanto tempo durará. Provavelmente os teólogos sabem dizer, né? Eu particularmente não sei dizer quanto tempo durará cada selo, por exemplo. E também não sei dizer em que selo estamos. Os teólogos sabem informar isso. Então, você pode até pesquisar aí pelo Google sobre os 7 selos de Apocalipse, né? E eles vão explicar cada um. Agora imagina só, Senhor, não vejo a hora de tua chegada, mas sinceramente não faço questão de estar aqui na abertura dos selos, não, viu? Porque imagina só, né? Um desses selos aí vai ser levada, vai ser dizimada a quarta parte da terra, né? Imagina só. E as almas daqueles que morreram. Ali a gente sabe que Jesus Cristo não veio, por quê? Porque as almas daqueles que morreram, eles estão clamando ao Senhor pelo dia do julgamento, porque no dia do julgamento eles irão para o reino de Deus, né? E eles estão dizendo ao Senhor, até quando, né, que vamos esperar, até quando o Senhor ficará sem julgar o povo da terra? E ele responde dizendo esperar um pouco mais para esperar os seus irmãos. Então ainda tem alguns para morrer ainda na presença do Senhor, para se juntar a eles. Então ainda não é a vinda de Cristo. Então olha só, são 7 selos ainda que serão abertos, que serão acontecimentos que antecederão a vinda do Senhor. Imagina só quanta coisa acontecerá. Aí no YouTube com certeza você vai achar o livro de Apocalipse aí, a explicação sobre o livro, os sinais dos fins dos tempos. São coisas grandiosas, são acontecimentos grandiosos. Alguns começam, como eu disse aqui, eu creio que já alguns selos já foram abertos, já,
pelo que eu andei sondando, assim, que eu escuto muito, já tem um tempinho que, por causa dessa enxaqueca, né, dessa tontura, então eu tô um pouco afastada de TV, né, não tô conseguindo me concentrar e tal, mas eu lembro que eu já assisti algumas coisas, alguns estudos e falando sobre isso, falando sobre selo, e parece que já foram abertos alguns selos, né, pelos acontecimentos que a gente já anda tendo pela Terra. Mas o importante não é isso, o importante é a gente saber que essas coisas acontecerão e nós temos que estar preparados, porque a gente não sabe exatamente quando acontecerão. De repente amanhã pode, a quarta parte da Terra pode ser acabada, assim, pode morrer de repente do nada e aí todo mundo ficar desesperado. Só que os filhos de Deus não ficarão desesperados, por quê? Porque os filhos de Deus sabem que isso vai acontecer, que isso é um prenúncio da volta de Jesus Cristo. Por isso que é importante a gente conhecer a palavra do Senhor, para quando as coisas acontecerem, a gente não ficar desesperado, a gente não ficar porque os ímpios com certeza ficarão desesperados, né? As pessoas que não acreditam em Deus, esses com certeza ficarão desnorteados, sem saber o que está acontecendo, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir. Você viu aqui, né, que uns vão para cavernas, inclusive pedindo para que a caverna se desmanche ali e feche a entrada da caverna para se esconder de Deus, com medo de Deus, né? Com medo do julgamento. Por que está com medo do julgamento? Porque andou fazendo coisa errada. Então, permaneça-se firme no caminho do Senhor e buscai sempre conhecer cada vez mais a palavra do Senhor, que isso é muito importante. A gente acha que, não, a gente está indo na igreja, não sei o que. Gente, não é só porque está indo na igreja que Deus se agrada, não. Até mesmo porque a igreja é feita, a igreja, quando eu digo, é o templo em si, né? Porque a igreja mesmo somos nós, mas a igreja é feita por homens, então está suscetíveis a erros. E tem muita gente que vai na igreja, mas na rua fala palavras de baixo calão, anda mentindo, anda roubando, anda furtando, anda fazendo coisas erradas aí, que são completamente contra os mandamentos de Deus, que são mandamentos perpétuos, né? Então, veja bem, lembro que a gente sempre comenta aqui, Satanás ele está dentro da igreja. Para quê? Para desmoralizar Jesus Cristo, né? Que é o principal dele, é esse, para afastar as pessoas de Jesus Cristo e principalmente para desmoralizar a Jesus Cristo, para desmoralizar a Deus, né? Que o que ele quer é isso, é desmoralizar a Deus. Então, se permaneça firme no Senhor e olho aberto, vigiai e orai sempre. Santo Deus, Pai Todo-Poderoso, glorioso és, Senhor. Muito obrigada, Pai, por Tuas palavras, por Tuas mensagens, Senhor. Eu peço a Ti por essa pessoa que está orando comigo, Pai. Toque na vida dela, Senhor. Purifique-a de tudo que não lhe pertence, Pai. Eu peço a Ti por toda a minha parentela, por toda a parentela de meu esposo. Derrama a Tua unção sobre cada um deles, Pai. Manifeste o Teu poder na vida de cada um. E traga todos para o seu caminho, Pai. Peço a Ti pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, que os Teus anjos estejam guiando cada um deles de acordo à Tua vontade, Pai. Peço a Ti pelos Teus filhos, por favor, Senhor, nos ensine, Pai, nos inspire, nos direcione, Senhor. Por favor, nos capacite cada vez mais para o Teu Evangelho, Senhor. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Não se esqueça de se inscrever no canal para ajudar no crescimento do canal aí, para alcançar mais pessoas, tá bom? Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.